Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Tô aqui fazendo uma live surpresa. E assim, eu vou trazer um tema aqui pra vocês. A gente vai conversar sobre tendência, né? A gente falando aqui do meio da arquitetura, quem acompanha, quem não acompanha deveria estar acompanhando. A gente acabou de ter a Feira de Milão. E lá na Feira de Milão, onde as tendências elas começam a nascer, né? Então de lá da tendência da Feira de Milão, elas vão se espalhando. Então, os profissionais vão lá, eles conhecem as tendências, os novos materiais, a tecnologia, e aí vão trazendo para os teus projetos em cada país aí, vai disseminando as tendências. E assim, o que foi bem interessante? Eu não fui à feira, porém eu fiz questão de acompanhar alguns arquitetos. Então, inclusive, eu vou botar algumas imagens aqui, e aí vocês podem olhar, depois eu vou deixar alguns links aonde eu encontrei algumas informações, porque eu acho que vale muito a pena vocês olharem, tá? Mas vamos lá, primeira coisa, antes de eu começar a falar sobre a Feira de Milão, eu vou conversar sobre tendência, tá? Então eu vou falar primeiro sobre a minha opinião, que é o que eu vou mais trabalhar aqui, tá? Porque as outras opiniões vocês podem encontrar, né, em outros profissionais. Então vamos lá, o que eu vejo como tendência, né? Quando a gente tá olhando hoje, pelo menos nas últimas feiras que eu tenho ido aqui no Brasil, as tendências, dependendo do local que você vê, tem algumas coisas que realmente você consegue notar, aquilo ali está em tendência, e outras coisas você já fala, isso aqui já está há um tempo e permanece, né? Então, você consegue encontrar, por exemplo, a gente está numa fase que a gente está usando muito o dourado na serralheria. Então, você encontra diversas empresas usando esse acabamento, o dourado. Então, você fala, nossa, o dourado está em tendência. Sim, ele se mantém em tendência, mas é uma tendência nova? Não, não é uma tendência nova. Então, se você notar como foi o rosé algum tempo atrás, ele estava em tendência e todo mundo começou a utilizar o rosé. Logo depois que todo mundo começou a utilizar, todo mundo refez sua casa, estava todo mundo utilizando o metal rosé, a tendência do rosé saiu. E aí vem a minha teoria, né? A minha teoria sobre tendência é o seguinte: todos os designers, quando eles começam a botar algo no mercado, pra mim tendência é muito mais a ver com alto padrão, tá? Então assim, é algo que você cria para um público, mas é mais escasso. Então, por exemplo, se você olhar as tendências, elas trazem tecnologia, elas trazem algo moderno. Então, quando você tá olhando uma tendência ali, as lojas padrão, as lojas que são padrões, as lojas que vendem em grande quantidade, elas não têm aquilo ali. Por quê? Porque elas vendem em grande quantidade. E geralmente quem faz a tendência são pessoas que fazem móveis personalizados, né? Então a gente já consegue entender que é para um público específico. Quem acaba comprando uma tendência, geralmente é uma pessoa que paga por uma exclusividade. Então aí vem a minha teoria. Se você olhar, toda vez que uma tendência começa, todo mundo começa a utilizar, todo mundo começa a adotar isso nos projetos, a gente começa a ver que essa tendência ela vai ficando mais apagada, mais esquecida. E outras tendências mais modernas, com detalhes mais tecnológicos ou acabamentos mais sofisticados, eles começam a entrar em ação ali, né? E você começa a ver. E aí a tendência vai mudando. E aí qual que fica a parte interessante sobre isso, né? Quando a gente vê por exemplo, como em Milão, a gente viu várias coisas novas acontecendo, que assim, você já viu outros profissionais? Claro, tem pessoas que vão criando ali, mas geralmente não são a maioria dos profissionais utilizando, são pouquíssimos, e você ainda acha até estranho, porque quando não, todo mundo, quando não é um público muito grande utilizando, a gente começa a achar estranho, né? A gente fala, nossa, que coisa esquisita. Mas quando a gente vê várias pessoas usando, a gente fala, nossa, é tendência. E aí começa a vir justamente isso. Então, assim, pra mim a tendência, ela acaba sendo, quando todo mundo começa a ficar acessível para as pessoas, vem os designers, eles criam algo para um público mais exclusivo, tá? E aí que vem a questão da tendência, cuidados que a gente precisa ter, né? Porque quando a gente vê a tendência, a gente quer fazer parte daquilo ali. A gente quer sempre ser moderno, a gente sempre quer estar antenado, sempre estar sendo no contemporâneo ali em geral. Só que a gente se esquece que justamente devido a essa exclusividade e esse cuidado tecnológico de acabamento, a tendência ela tende a ter um valor agregado mais alto. E aí que vem alguns erros de alguns arquitetos que acabam cometendo na hora de especificar uma tendência.
Por quê? Muitas vezes, quando a tendência ela é nova, não são todas as empresas que sabem como executar essa tendência, né? Podendo ser em questão de qualidade, em questão de tecnologia. E aí, muitas vezes, a gente, né? Eu tô falando a gente aqui do Brasil, tá? Mais de um público de classe média, até um padrão mais alto, mas não o AA, né? A gente quer especificar essa tendência ali, só que muitas vezes a gente não sabe como especificar aquela tendência. Então, por exemplo, tá em tendência no momento, eu vou botar aqui a imagem para vocês verem, a bancada bisotada, tá? Hoje o que mais a gente tá vendo lá fora é essa bancada aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque eu tô bem na frente aqui, quer ver? Peraí. Deixa eu botar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aqui. Não sei se dá pra ver, mas tá vendo? É uma bancada bisotada. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Por exemplo, a frente do teu móvel, ele tá em marmoraria. Não é todo mundo que sabe fazer isso e muito menos não é todo mundo que pode pagar por isso. Então, essa é uma da tendência que tá em Milão, né? Foi que já tinha muito aqui no Brasil. Se vocês repararem, já tinha o Decton sendo usado muito. Não era a pedra natural, era o Decton. E a gente já nota aí uma outra tendência, que é a tendência de quê? Que já estava há um tempo atrás. Começou com as plantas, a gente botou um jardim vertical dentro de casa. A gente começou a trabalhar com pedras nas paredes. A gente estava trazendo o material da pedra nos mobiliários. Agora tá ficando mais forte. Então agora a pedra está sendo trazida até para marcenaria. E essa tendência aqui é uma tendência que tá forte, que tá vindo. Antes era com uma pedra falsa, o Decton, era mais leve do que a própria pedra natural. E aí a gente vem para justamente essa questão, né? Você vê, quando tava ficando um pouquinho mais acessível para as pessoas, a Decton é um produto mais caro, mas mesmo assim acaba às vezes sendo mais acessível. Por quê? Porque a forma de estruturar é mais fácil. Você consegue usar um perfil de alumínio ali. Aí olha como que eles trouxeram uma estrutura. É um perfil muito mais robusto, muito mais elegante, tá? Vamos combinar. E então assim, é para outro público. Então se você começou a acessar aquilo ali ele não quer que isso pertença para todo mundo, né? Ele quer trazer para um público mais A. E teve uma fase falando justamente dessa tendência que quando começou a ter os móveis feitos de porcelanato e Decton, né? Porque o Decton é um produto mais caro. Então as pessoas começaram a fazer de porcelanato, que não é aconselhável, porque porcelanato ele é quebradiço. Então não tem durabilidade. Com o tempo, o mercado começou a aceitar essa tendência do porcelanato, mas eles começaram a entender as consequências que começaram a surgir depois disso. Então, por isso que o porcelanato não está continuando a tendência nos mobiliários, porque eles notaram que ele não tem resistência mecânica para aquilo ali, tá? Mas o Decton, ele tem resistência mecânica, só que ele tem um valor agregado mais alto. Então, essa tendência dos móveis, ele tá com essa caixaria. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. A caixaria, como se fosse toda de marmoraria, ela já tinha. Só que qual que era a diferença? Você não tinha um encontro, vou botar aqui, esse encontro em 45 graus ali, ele não tinha. Ele era muito mais, era quina, perfil com perfil. Então era mais fácil de você executar aquilo ali, né? Então era uma mão de obra, claro, mais especializada, mas mais barata. Agora, olha como é que tá cada vez mais tecnológico, um acabamento mais minucioso aquilo ali, né? Então, assim, as pessoas, elas não adotaram tanto a tendência que já tava tendo. Às vezes eu te digo, acho que até por falta de mão de obra, mais escassa, tá? Mas agora, em Milão, o que a gente mais viu foram as bancadas inteiras em pedra. Então aí é uma coisa que a gente vai ter que aguardar para ver como que as lojas, como que os países mesmo, né, a arquitetura de cada um vai conseguir assimilar, né, e qual vai ser a aceitação do público, porque lá isso já tá aceito, aquilo ali já tem tecnologia para usar, eles já utilizam aquilo ali. Agora, como é que vai ser aqui pra gente? A gente vai ter que ver. E aí que vem esse cuidado, sabe? Qual que é a mensagem que eu quero passar pra quem tá vendo? As tendências, elas são ótimas, porque a gente precisa estar dentro da tendência. Isso faz a gente ter novas ideias ali o tempo inteiro na hora de projetar. Mas a gente tem que ter um pequeno cuidado. Até onde vale a nossa estética?
em relação à nossa qualidade. Por quê? Se a gente especificar algo que a gente não se garante em como executar, o que era para ser belo acaba virando uma super dor de cabeça. Então, quando a gente for executar algumas das tendências, a gente precisa ter um conhecimento técnico em qual material a pessoa é apta para isso, às vezes pedir para fazer um protótipo, para que aquilo ali, quando o nosso cliente olhar, ele vai falar, cara, eu tenho um produto que está dentro da tendência, mas um produto que corresponde ao lado técnico e estético ali, né? E claro, do orçamento, mas vamos supor que o cliente ele tem um orçamento. E aí vemos uma outra questão. Para arquitetos novos que têm dificuldade e querem estar sempre utilizando a tendência e bota lá para o cliente alguma coisa no projeto e não orça antes, cuidado com coisas em tendência. Por quê? Justamente pela tendência a ter detalhes muito minuciosos que nunca foram feitos, às vezes, em alguns lugares, as pessoas tendem a cobrar mais caro. E a gente, às vezes, como arquiteto, a gente fala, nossa, mas é só uma bancada, né? É uma lateral, uma frente, o que é isso? Só que para quem produz, não é só uma bancada. É 45 graus, tem chance de quebrar. É uma mão de obra que vai parar um processo inteiro de produção. Então, o teu orçamento, que você julgava ser só uma bancada, vai triplicar o valor. E aí você mostra, às vezes, o projeto para o teu cliente, e o teu cliente está crente que tá dentro do orçamento, e você apresenta o orçamento depois. Por quê? Você está acostumado com um tipo de valor. Então, toda vez que você quiser aplicar uma tendência que está no mercado, faça um orçamento antes de apresentar para o teu cliente, tá? Então, essa é só uma dica. Aí, vamos voltar a falar das tendências de lá de Milão, tá? Eu vou mostrar aqui o outro, tá vendo? Então, realmente, os móveis feitos inteiros em pedra estão em tendência. E aí, como é que eles fizeram para trazer uma leveza? Eles botaram uma bancada, na verdade, isso a gente já estava vendo nos mobiliários, tá? Como se tivesse uma sensação de estar tudo flutuando, né? Sempre trazendo... Ela não é totalmente fininha, porque ela tem esse 45 graus. A gente começou a ver muito em mesa de jantar, né? Que parecia que a borda era muito fininha e quando você olhava para baixo, ela tinha um 45 graus trazendo uma estrutura, mas traz uma leveza ali, né? Um outro trabalho bem minucioso, é um trabalho artesanal ali, ou se for de uma máquina, é uma super máquina, tá? Então, a gente também tá vendo agora nas pedras, né? Então, as pedras estão tendo esse acabamento bem delicado, que a gente consegue ver aqui. E aí, ele dá uma sensação que a pedra tá descolada do armário, trazendo essa sensação dela tá sempre flutuando. Agora, olha o acabamento. Essa arquiteta aqui, eu adoro ela. Ela é a Larissa. Eu vou mandar pra vocês. Olha o acabamento, tá vendo? A Cel até botou um cheque, porque, gente, é impecável, tá? Então, tá vendo? Esse aqui é uma tendência e não tem o puxador quase não tem. Você não vai encontrar, e muitas vezes quando você encontra, eu não peguei todas as imagens aqui, mas você encontra em algumas portas. Então, você vê que, assim, eu quero destacar, botar o puxador como se fosse realmente um detalhe ali, né? Fizesse parte da composição, mas não é tão necessário ele ali, entendeu? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí vamos falar de outra coisa que tá muito forte lá. Eu botei aqui essa imagem para vocês entenderem só o conceito, tá? Qual que é o conceito? Isso também a gente já tava tendo, a cozinha gourmet. A cozinha gourmet, ela começou a ser inserida na nossa realidade. Todo mundo começou a ter uma cozinha gourmet, mas qual que foi a maior dificuldade das pessoas quando a gente começou a falar de cozinha gourmet? Justamente essa parte de integração. As pessoas não queriam ter o tempo inteiro essa cozinha integrada na tua sala, né? E aí começaram a ter aquelas portas que você consegue abrir ou fechar a tua cozinha. Ela realmente é um outro ambiente, é um ambiente maior, né? Mas como a gente sabe que na Europa os espaços, eles são menores do que aqui que a gente tem. Então a cultura deles é ter coisas menores. E eles vão se adaptando e vão criando tecnologias para isso. E agora a gente está tendo essa tendência que já estava realmente há uns 2 anos atrás, só que agora, antes você vinha em uma em outra loja. E como a gente fala, cara, essa tendência ficou, ela veio e ela só vai deslanchar quando tá todo mundo aceitando ela. E lá, praticamente, todos os estandes tiveram uma parte do armário assim, que é como se fosse um armário, ele pode fechar totalmente ali, e ele bota as portas pela lateral.
tá? Então você consegue deixar o armário como se fosse todo fechado ou deixar ele aberto para você utilizar. Então lá, qual que a maioria das pessoas elas viram, né? Os arquitetos eles viram essa possibilidade de você integrar o espaço ou esconder. Aqui, ó, por exemplo, aqui todos os eletros praticamente estão escondidos. Não tem geladeira mais aparente, não tem máquina de lavar louça aparente. É tudo escondido. Só o cooktop, o cooktop, isso quando ele não é direto na pedra, e o forno elétrico com micro-ondas, tá? Então, assim, o restante é totalmente embutido. E aí a pia, nesse caso aqui, a pia tá na pedra, justamente aquela pedra, né, trazendo destaque, mas você vê que só tem ela ali. Entendeu? Você não tem muita informação, não tem mais tanto aquele mix de materiais no mesmo lado da cozinha, né? Na mesma setorização que a gente tende a fazer, né? Então agora estão cozinhas mais minimalistas. Então você encontra ali espaços que você tem mais de uma cor, mas ele tá minimalista, tá? Deixa eu mostrar aqui outro para vocês darem uma olhada. Aqui, deixa eu ver. Que eu peguei vários. Aqui, ó. Essa aqui é outra. Tá vendo a quantidade de painel que tem ali? Atrás são os armários. Essa arquiteta também eu acompanhei. Muito bom. Ela faz bastante observação, principalmente do estilo elegante. Quem gosta, ela é muito boa nessas referências. E aqui que vem a parte interessante. Você fala assim, Carol, mas você só viu... você só comentou que tava tendo muito forte a bancada fininha com estilo de flutuando. Sim. Só que você sabe por que essa bancada ela é grossa aqui? Porque é uma gaveta. Então, quando eles estão usando a marmoraria para fazer o engrossamento, deixar ela grossa, mais robusta, eles estão fazendo aquilo ali ser um espaço útil. Então, hoje tá muito raro você ter um espaço apenas estético. Eles estão unindo a estética com a parte funcional do armazenamento. Porém, com tecnologia. Porque, gente, para você sustentar uma frente de gaveta em pedra, tem que ser uma boa marca de corrediça. E isso, essas empresas de alto padrão só trabalham com a melhor marca, tá? Então, isso assim, não adianta você querer me botar uma marca de baixo, né? Assim, um baixo valor e falar, não, porque eu vou ter, ó, minha frente de pedra. Você vai ter até o primeiro mês, que depois vai começar a travar e lascou-se geral, tá? Então, assim, essas coisas que a gente precisa se atentar. Cuidado quando você for querer colocar a tendência. O teu cliente pode pagar, né? Você vai ter a garantia daquele profissional ali, que aquilo ali vai dar certo. Por quê? Porque não é todo mundo que sabe fazer. Então você não tem o histórico do que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? Então tem empresas que nem sempre elas vão topar entrar nisso aí, não no momento. Como muitas marmorarias não toparam entrar nas bancadas de porcelanato. E aí vem a questão, quando você não tem empresa quem faça, é algo escasso. Quando é escasso, o preço vai lá pra cima, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu achar aqui. Eu acho que eu não salvei, mas aí eu vou passando pra outra parte. Aqui, ó, continuando falando sobre a parte de mais de cozinha, foi o que eu mais vi lá, tá? Porque os mobiliários eu acho que eles mantiveram bem, depois eu chego lá. Mas vamos falar assim na parte de cozinha. E aí viemos mais assim, se vocês notarem nos últimos 2 anos, a parte de móveis curvos, eles começaram a entrar bastante nos mobiliários. Eles estavam bem sinuosos, começando pelos sofás, agora as poltronas, né? Sempre com essa sensação de estar te abraçando, ela tá sempre curvinha, alguma coisa. Os móveis estavam vindo com os boleados até na parte dos estofados. Então o braço, antes que era reto, agora ele tem um leve boleado. Então você começou a ter esse cuidado. Só que quando a gente fala de planejado, quando a gente fala de marcenaria, marmoraria, é mais difícil, né? Concorda que é mais difícil? Por quê? São materiais mais duros, materiais menos maleáveis. E agora, devido ao nosso aumento da tecnologia, as empresas começaram a conseguir inserir isso cada vez mais. E aí você fala, Carol, mas a gente já tinha móvel curvo. Antigamente, nos anos lá, na época da minha avó era tudo curvo, tá bom, mas antigamente era feito com um material que hoje em dia quase não é mais usado, né? Agora a gente tá falando de materiais como pedra. Então, se você olhar essa bancada, ela é toda travertino. E não só isso, tem partes dela
que são armários. Então ela não tá ali só uma bancada, que é o que a gente estava mais usando, né? Uma bancada pesada, que ela traz uma imponência, mas ela não tá sendo inútil, ela não tá só de um lado o armário, ela tá dos dois lados. Então ela tem um lado funcional ali. E se você observar, tá vendo que o tampo ele se desprende do corpo? Por quê? Para justamente trazer uma leveza ali, tá? Então assim, por mais que as coisas tenham tendo essa ideia de imponência, eles não querem perder a elegância. E como que a gente consegue equilibrar a elegância com a imponência? Pela leveza dos materiais. Então a gente pega algo muito robusto e a gente bota uma coisa muito fininha. E a gente consegue ter um equilíbrio ali no olhar. E claro que assim, se você olhar, quando a gente fala de arquitetura, a arquitetura não é uma coisa que define, né? A arquitetura é um conjunto de informações que define. Então, se você olhar o conjunto ali, tem poucos materiais. São materiais de tons claros, tons terrosos, materiais elegantes, que quando bate uma luz, a textura em si, ela trabalha, ela traz um movimento, ela traz uma informação diferente, isso gera sensação diferente. E a gente tem o vidro, que é um material mais leve que o vidro ali, e a prateleira fininha de serralheria, com uma iluminação leitosa atrás. Então, assim, isso tudo num conjunto, apesar do travertino ser uma coisa pesada ali, você sente aquilo ali, o geral da cozinha lhe traz uma leveza. Então, isso é uma coisa que a gente viu muito, esse contraponto ali, sabe? Tipo, algo bem pesado, mas com detalhes que trazem um equilíbrio, e a gente consegue ter algo extremamente elegante e uma sensação harmoniosa, vamos dizer assim, tá? Aí, ó, essa parte do para esse lado tecnológico, né, assim, dessa possibilidade de evolução. Deixa eu mostrar aqui uma outra coisa também. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Uma das cozinhas que chamou a atenção, na verdade tiveram duas, que foi uma cozinha mais futurista. Eu não sei qual material que foi feito, mas aí tem várias possibilidades. A maioria dos materiais que eles estavam usando lá eram alumínio, né? Mas pode ser fibra, enfim, a gente teria que ver. Hoje tá muito pouca informação ainda da feira, só quem mais foi, né, que tem mais informação. Mas eu acompanhei a arquiteta, ela abriu o armário e, assim, eram móveis bem robustos. Então, como eles quebraram, robusto que eu digo, gente, era assim, de espessura mesmo, era bem robusto. E como eles conseguiram trazer leveza para isso aí, com esse movimento sinuoso, tá? Então, assim, é um móvel, imagina, totalmente moldado aquilo ali, né? Então, você já consegue ver que é algo exclusivo, né? Para uma classe exclusiva e que tem que ser um profissional muito bom fazendo, porque não tem chance de erro. Não tem como ter um ajuste de dobradiça ali na hora da montagem, não tem um recorte que pode acontecer, né? E isso a gente até nota, porque os móveis eles não estão tão ponta a ponta. Claro que ali é uma feira, é um stand, mas você vê, não é um móvel que ficaria imprensado, é um móvel mais para você ficar ele num convívio ali, então a sala, integrado. É um móvel que ele faz parte, né, de alguma coisa, ou tem uma porta do lado, porque não faz essa curva, é para justamente trazer uma união, né, com outro espaço. Deixa eu ver aqui, ó. Outro ponto interessante que a gente viu, eu vou finalizar com isso aqui. Ripadinhas, que todo mundo ama e eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre esse. O ripado, ele começou a ser muito acessível para todo mundo, né? Aí vem exatamente o que eu gosto de falar. O ripado tava todo mundo usando, teve uma fase, o ripado tá mais ou menos aí uns 7 anos no mercado, bombando, né? Com todo mundo usando, começou, né, com a parte do ripado só para classe A, né, em madeira maciça, foi começando a ter os MDFs, hoje em dia já tem até um painel de MDF sem ter textura, imitando o ripado, para ser cada vez mais acessível. E aí, o que a gente começou a ver? Os ripados agora, eles têm formatos diferentes. Eles agora são boleados, eles são triangulares. Gente, então assim, quem tem um ripado triangular, não sei se vocês sabem qual é o valor de um ripado, que a gente pode até depois fazer. Mas assim, é algo muito, muito específico, tá? É muito personalizado. Os ripados agora com filetes
de tamanhos diferentes. Pra quê? Pra trazer exclusividade. Tá todo mundo tendo ripado. Eu não quero igual todo mundo. Eu quero ter o meu ripado exclusivo. E é isso que cada vez mais exclusividade. Tá vendo? Aqui é um outro formato de ripado. Ele é tão pequenininho que ele nem chega a ser um ripado, né? A gente chama até de ripadinho, porque ele é só uma usinagem. Então aquilo ali, o trabalho daquilo ali que ele é minucioso, porque aquilo ali tem todo um processo. É exclusivo, tá? Então hoje a gente tá vendo na feira, eu não vi quase um ripado mesmo, foi esses ripados diferentes. Tá vendo? Então tem essa sensação, esse não chega a ser um ripado, mas também traz a mesma ideia de um ripado, né? Ele também é usinado ali como se fosse uma meia-lua, mas trazendo essa sensação ali de movimento. Então isso a gente notou muito na feira, né? Vários arquitetos até brincaram, tipo, falando com seus marceneiros, me aguardem. Por quê? Porque é lindo, pra gente que projeta, é uma experiência nova que a gente pode trazer. Mas tenha cuidado, porque não é todo mundo que vai saber fazer. Inclusive, os materiais que a gente mais nota nesse tipo de feira, muitas vezes é lâmina natural, porque ela te traz, ou madeira maciça, porque ela te traz mais flexibilidade para algumas coisas. Nesse caso aí, o mais aconselhável é uma madeira maciça pra gente trabalhar, né? Porque a gente consegue fazer uma usinagem direto. Ou uma laca, que aí você vai laquear aquilo ali para você conseguir fazer um acabamento. Aí você consegue usar o MDF. Mas mesmo assim você exige, né, um maquinário, você exige uma mão de obra mais específica. Mas é uma coisa que a gente notou ali e as tendências estão bem fortes em relação a isso. Então, assim, eu vou começar assim, só vou pontuar isso. Esses foram os pontos que a gente mais viu na feira, né, que eu mais vi aqui. Alguns arquitetos comentaram sobre o color block, tá muito forte. Então você vai encontrar o color block tanto nas mesas laterais, isso a gente já tem visto bem, né, nas entradas dos halls. Os arquitetos estão fazendo muito nas paredes, só que agora também está muito forte nos mobiliários. Então, o pessoal notou muito, inclusive, nas pias. Pias, torneiras. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma pia, só pra vocês verem o que eu tô falando. Que eu peguei aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, assim, a pia, a torneira, tudo da mesma cor, color block. E o pessoal notou muito tons terrosos, já estava em tendência, continua em tendência. Então, os tons terrosos estão bem fortes. Uma arquiteta comentou que o marrom é o novo preto. Então, assim, muita coisa marrom, tom terroso, você consegue combinar bastante coisa ali, tá? Então, vocês já fiquem ligados em relação a isso. Minimalismo justamente nas frentes. Quando você tem informação, é uma informação em relação à textura. Muito pouca essa mistura de cor, né? Tem um mix de materiais, tava tendo bastante, inclusive eu vi na Abimad, se permanece, tá? Mas não é um material que ele briga em relação à cor, né? É um material que ele traz uma textura diferente, tá? Também foi notado, para quem tá querendo acompanhar, vidro canelado e transparente são os vidros que estão em tendência. Inclusive, por esse color block tá muito forte, foi visto lá na feira o vidro canelado colorido, tá? Então, talvez chegue aqui pra gente. Então já sabe, tá? Pra quem gosta de trabalhar com essas cores, o vidro canelado colorido também tá em tendência. E o pessoal notou muito cristaleira transparente, sem o reflecta, o famoso reflecta que o pessoal adora usar. Então, realmente, o vidro transparente trazendo cada vez mais leveza, eu deduzo que seja para justamente essa compensação com as pedras que estão muito fortes cada vez mais dentro dos projetos, tá? Eu anotei aqui algumas coisas que eu não queria esquecer para passar para vocês. Mas, em geral, eu acho que é isso mesmo. Então, aí, o recado que eu tenho para dar para vocês, eu vou tirar aqui, ó. O recado que eu tenho para dar para vocês é: tendência, ela é ótima, mas evite utilizar tudo junto. Caso você nunca tenha utilizado, ou você não tenha uma mão de obra que você possa realmente confiar. Porque quando a tendência é muito nova, nem todo mundo começou a fazer, o pessoal não sabe exatamente como executar. Então vale a pena você ir com calma. Se você não tem noção de orçamento, faça um orçamento antes de apresentar para o teu cliente quando você está lidando com tendência. Justamente por ser algo novo, é algo escasso. Então você tem que saber aonde você está pisando ali, tá? Em questão de acabamento. Caso você queira usar tendência, mas o seu cliente não tem talvez um poder aquisitivo tão alto, qual que é uma dica? Pega uma parte da tendência. Se a gente está trabalhando com móveis sinuosos,
bote um tampo de pedra ali, né, que tem mais abaulado, né, onde deveria ser retinho as arestas, ter todo assim um encontro em 45 graus, em 90 graus, você deixa ele mais orgânico. Isso tá em tendência, é um material natural, é um material que tá tendo um pouco de parte sinuosa ali, mas você não vai precisar botar aquilo ali tão forte em outros lugares, né? Você pode trabalhar a tua bancada um pouquinho mais fina, não necessariamente no 45 graus, mas dá uma sensação dela tá flutuando ali do teu móvel. Tira os puxadores, deixa algo mais clean. Então você consegue usar a tendência em alguns pontos. Quer usar essa sensação de pedra no teu armário? Eu sei que muitas pessoas criticam você copiar a pedra com MDF, mas gente, a gente tem possibilidades aí que a gente pode trabalhar. Às vezes a estética vale a pena. Então, às vezes, faça algumas substituições para o teu cliente ficar feliz. Ele tá ali, tem dentro da tendência, tá usando a mesma ideia, mas você consegue ter algo que você vai, não tô falando só de preço não, tá? Mas algo que o mercado já tá acostumado a trabalhar ali, tá bom? Então, assim, você consegue utilizar algumas coisas de tendência em pequenos pontos que na linguagem geral daquela composição daquele ambiente, ele vai estar dentro, ele vai estar num estilo contemporâneo ali. Você não precisa utilizar tudo que o mercado está te ditando, tá? Até porque nem tudo que o mercado te dita hoje, ele vai ser aceito. Por isso que muita coisa que é lançado em tendência, tu vê no outro ano, pouquíssimas pessoas utilizando, porque o mercado não necessariamente aceitou aquilo ali, tá? Pode ser por dificuldade tecnológica, alguma dificuldade, mas tem gente que não aceita. Então a gente vai notando isso ao longo do tempo, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Eu queria passar aqui para contar para vocês um pouquinho da minha visão. As coisas que funcionaram, tava tudo muito lindo, né? Bem maravilhoso. Para quem quiser olhar, eu vou deixar aqui depois da live aqui, uma parte da Larissa Catossi, pode seguir ela, que ela é muito boa, e Viviane Ferreira. Ela também postou algumas coisas lá que vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Para quem tem interesse em saber mais sobre a parte de composições de imobiliários, projetos, layouts, a gente vai começar a fazer algumas análises de projeto, onde eu vou pontuar a parte dos benefícios, falando sobre os móveis, como você combinar material, parte de orçamento, onde é você aproveitar, fazer uma análise sobre algumas referências, que para quem tem esse interesse, vai ser muito bom para entender como pegar uma dica ou outra aí. Tá bom? Então tá bom, gente. Boa noite. Obrigada aí para quem assistiu.